Vamos para Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Ontem, vimos nos 10 mandamentos que adorar outros deuses, adorar ídolos, é abusar do nome de Deus. Eram pecados. Os primeiros 4 dos 10 mandamentos tratam de nossa relação com Deus e os últimos 6 de nossos relacionamentos uns com os outros. O primeiro destes últimos 6 mandamentos, e o mais representativo deles, é o mandamento em relação aos pais. Muitas pessoas dizem que o cristianismo não ensina respeito pelos pais, mas estas são as palavras de pessoas que não conhecem a Bíblia muito bem. A Bíblia ensina a honrar nossos pais enquanto eles ainda estão vivos. Como diz aqui: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Esse mandamento, a respeito dos pais, é o único que promete uma bênção em troca. Se querem ter sucesso e ser abençoado em sua vida física também, precisam respeitar bem e obedecer a seus pais. Se mostrarem respeito por seus pais e tratá-los bem, vocês e seus descendentes definitivamente serão abençoados. Isso é uma promessa. Mas, se não honrarem seu pai e sua mãe, e em vez disso lhes causarem tristeza e preocupação, isso é um pecado. E é um pecado diante de Deus também. Seus pais servem como procuradores de Deus na terra. Nós não podemos ver Deus, mas enquanto nossos pais estão vivos, como representantes de Deus, são eles que nós devemos respeitar. Se desafiarem ou desobedecerem a seus pais, um julgamento terrível espera por vocês. Próximo, versículo 13. Não matarás. Matar. Presumo que ninguém aqui tenha realmente matado ou assassinado ninguém. Mas há um tipo de assassinato que talvez tenham cometido: aborto. Parece que há muitos casos em que o bebê no útero é removido cirurgicamente. Isso é homicídio. Como as pessoas não podem realmente ver o bebê sendo concebido e se desenvolvendo com seus próprios olhos, elas não consideram o aborto como homicídio. Mas eu tenho um vídeo de um médico. Ele realizou abortos por muitos anos, e enquanto realizava essas operações, sua consciência continuava a incomodá-lo. Ele tirou fotos dos bebês enquanto estavam no útero. Um instrumento cirúrgico era inserido e as pernas e os braços do feto eram cortados. E mais tarde, até o pescoço era cortado. Tudo isso é mostrado no vídeo. Pensem nisso. É assassinato, sem dúvida. As pessoas não pensam nisso como assassinato porque elas não podem realmente vê-lo. Mas se uma criança foi concebida no útero e seu corpo já está começando a se formar, matar essa criança é definitivamente homicídio.
precisam saber que o pecado do homicídio traz consigo uma pena muito pesada. Em seguida diz: não adulterarás. Não é pecado para um casal legitimamente casado dormir juntos e ter um relacionamento sexual. É assim que Deus pretende que seja. Mas, se tem um relacionamento sexual com alguém quando não é casado, mesmo que esteja noivo para se casar, é considerado adultério. Por que é adultério se você está noivo? Se você está noivo, isso significa que você prometeu se casar no futuro. Isso não significa que já é marido e mulher. Um relacionamento sexual só é aceitável entre marido e mulher. Só é aceitável entre marido e mulher. Se mantém um relacionamento sexual com alguém que não é casado, esse é o pecado muito grave que é referido como adultério. Hoje em dia, a maioria das pessoas ficaram insensíveis aos pecados sexuais. Mulheres e homens têm relações sexuais antes do casamento e, se acharem que são compatíveis, se casam. Isto aplica-se tanto a homens como a mulheres. Quando se trata da questão da virgindade, as pessoas que guardam cuidadosamente sua virgindade conseguem evitar outros pecados também. Eles conseguem se afastar de outros pecados também. Mas, uma vez que sua virgindade é violada ou é tirada, as defesas em seus corações imediatamente desmoronam, e suas vidas desmoronam. Uma vez que isso acontece, eles se tornam insensíveis ao pecado em geral. Eles acham que isso não importa agora, uma vez que seus corpos já foram violados, e eles simplesmente cedem. Depois disso, eles se sentem livres em seus corações para cometer outros pecados também. Vocês devem entender que sua virgindade é sua vida. Perder a virgindade é o mesmo que perder a vida. Vocês devem cuidadosamente guardar sua virgindade até encontrar o único homem ou mulher que podem realmente amar e oferecer-se a essa pessoa. Desta forma, as duas pessoas podem se tornar um corpo e uma família e podem viver juntas felizes como se fossem uma. A partir do momento em que um homem ou mulher ouve que seu cônjuge teve um relacionamento físico com outra mulher ou homem no passado, antes de se casarem, seu coração muda. Pode até acabar com o amor deles. Esta é a seriedade deste assunto. Mas, nos dias de hoje, estes valores estão todos desmoronando e podemos ver como este modo de vida está sendo completamente destruído. Se algum de vocês teve tais relações sexuais fora do casamento, receberão uma punição muito grave. Se você não é humilde e não se arrepende, não há como a fé vir até você. Próximo. Não furtarás. Não preciso explicar o que é roubar. Se já pegaram alguma coisa de alguém sem que soubessem, você precisa se arrepender do que você fez. E a seguir, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Está dizendo que não devem enganar os outros contando uma mentira, e não devem dizer coisas que não são verdadeiras sobre outras pessoas, iniciando falsos rumores. Em seguida, no versículo 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. A cobiça também é o ponto de partida de muitos pecados. Temos, pois, estes 10 mandamentos. Uma explicação sobre o mandamento a respeito do dia do sábado seria complicada demais para este momento, então vamos pular. Ao ler estes versículos, pergunte a si mesmo se algum desses mandamentos o perturba em seu coração.
Talvez você esteja perturbado porque desobedeceu a seus pais. Se estão perturbados por qualquer um dos mandamentos que você leu aqui, precisa levar esse assunto diante de Deus e arrepender-se sinceramente. Vamos para o Velho Testamento. Livro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, vou ler o versículo 1. O braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha o que diz aqui. Vocês estão se perguntando por que vocês não podem ser salvos? O braço de Deus não é tão curto que ele não possa salvá-lo, ou tão surdo para que ele não possa ouvir suas orações pedindo salvação. Então, o que é? Versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. O que isso significa? Se derem uma olhada aqui, suponha que este seja Deus, e este aqui sou eu. Todos, não importa quem seja, têm pecado dentro de si. Quando esse pecado se manifesta e o indivíduo comete um pecado, esse pecado vai diante de Deus, onde se acumula com todos os outros que ele cometeu. Ele não consegue nos salvar por causa deles, e mesmo que eu ore a Deus, minha oração só vai até essa barreira do pecado e lá para. A oração nunca chega a Deus. Esta é a questão. Atualmente, as pessoas que acreditam em Jesus tendem a ler estes versículos do capítulo 59 de Isaías, mas não pensam no que estão falando. Sabe como elas fazem para acreditar em Jesus? Aprendem a orar. Em segundo lugar, aprendem hinos e depois aprendem sobre a Bíblia. Alguém pode dizer a um amigo: você deve acreditar em Jesus. Então o amigo vai junto para ver do que se trata. E a primeira coisa que aprende é como orar. Ele ouve a pessoa na frente orando e dizendo: Deus nosso Pai, nós te agradecemos, nós realmente te agradecemos. E ele logo aprende isso e começa a orar da mesma maneira. Mas ele não sabe que suas orações não podem alcançar Deus. Até que resolvam o problema do seu pecado, orar não tem utilidade. Por favor, reservem um momento para pensar sobre isso. Talvez tenham feito muitas orações até agora. Mas vocês tinham resolvido completamente o problema do seu pecado antes de começar a orar? Ou apenas têm orado, mesmo existindo o problema do seu pecado? Se tem orado, mesmo que seu pecado ainda esteja lá diante de Deus, todas essas orações foram em vão. Essas orações nunca chegaram a Deus. Em Mateus, capítulo 6 diz: quando você orar, vá para seu quarto e ore a seu Pai que está em secreto. Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Isto é o que a Bíblia diz. São as palavras que Jesus disse. Ele disse que não deveríamos fazer as mesmas orações repetidas muitas vezes e vezes. Deus já sabe o que precisam antes de pedir a Ele. Se tem algo que desejam sinceramente, só precisam expressar esse desejo diante de Deus como uma criança. Isso é oração.
No caso de um bebê recém-nascido, chorar é sua oração. Quando levanta os braços e as pernas, se contorce chorando, isso é uma espécie de oração. E quando sua mãe ouve isso, ela vem correndo. Ela verifica se tem algum cheiro vindo da fralda, ela verifica se a fralda precisa ser trocada. Ou ela tenta amamentar o bebê no caso de estar com fome. Chorar é a oração do bebê. Então, quando a criança cresce um pouco, pode ir até o pai e dizer: Pai, eu preciso comprar algo para a escola. Mas suponha que o pai da criança fosse o presidente do seu país. Será que a criança, então, irá até o pai e diria: Sua Excelência, ilustre senhor presidente? É assim que ele se dirigiria a seu próprio pai? Ele apenas diria: pai ou papai. No entanto, algumas pessoas, quando oram, usam expressões muito polidas. Eles dizem coisas como: Senhor Deus dos exércitos, Senhor dos senhores. Esse é um discurso e não uma oração. Todavia, existem orações que são mais como discursos, cantos, orações que são como sermões, e até orações em que alguém vem e bate nas costas das pessoas que estão orando. Mas nenhum desses diferentes tipos de orações são orações verdadeiras. Todos eles são apenas parte de rituais formais. Não é assim que é uma oração. Como costuma se dirigir à pessoa mais próxima? Deixe-me fazer uma pergunta. Quem são as duas pessoas mais próximas de uma família? Para quem é casado, o cônjuge é a pessoa mais próxima, não é mesmo? Quando marido e mulher estão sentados juntos à mesa de jantar, a esposa se dirige ao marido em voz alta, usando expressões como meu marido, presidente mais honrado de tal e tal empresa. Será que ela vai fazer isso? Não. Eles falarão suavemente uns com os outros para que os outros ao redor não ouçam o que estão dizendo. A oração é uma conversa entre Deus e uma pessoa que tem a verdadeira vida dentro de si. As pessoas dizem que orar é como respirar. Deixe-me fazer uma pergunta. São pessoas vivas que respiram ou pessoas mortas que respiram? Preciso perguntar? Já viu um cadáver respirando? Se orar é como respirar, as pessoas que estão vivas respiram automaticamente. Se orar é o mesmo que respirar, uma vez que você é salvo e o problema de seus pecados foi resolvido, você automaticamente orará a Deus. Você se encontra orando automaticamente e naturalmente. Mas, se não é salvo e seus pecados estão bloqueando o caminho, pode orar cantando, ou discursando, ou predicando. Nada disso será útil. Se algum de vocês tem o hábito de orar até agora, por favor, pensem nisso muito profundamente. Pergunte a si mesmo se Deus realmente ouviu suas orações. Se nunca houve um tempo em que o problema do pecado entre você e Deus foi completamente resolvido, você pode assumir que Deus nunca ouviu suas orações. Vamos para Jeremias, capítulo 5. É logo depois do livro de Isaías. Jeremias, capítulo 5. Jeremias, capítulo 5, versículo 25. Jeremias, capítulo 5, versículo 25. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Deem uma olhada nisso agora. Suponha que Deus quer dar algo de bom para sua pessoa. Sabe qual é a melhor coisa que vem de Deus? Acham que é algo que podem usar para ganhar dinheiro?
Acham que é inteligência para nos ajudar a ter sucesso acadêmico? Acha que é algo para nos ajudar a ter sucesso nesta vida? Talvez uma moça que encontre um jovem rico e bonito para ser seu marido pense que ele é um representante de Deus. Mas também não é isso. O maior dom que vem de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz nascer de novo. E é através do Espírito Santo que podemos conhecer e receber tudo o que Deus nos dá. O maior dom que vem de Deus é o Espírito Santo. Mas, por favor, repita depois de mim. As faltas de vocês os têm privado desses bens. O bem que vem a nós de Deus é o Espírito Santo. Mas, se este pecado permanece aqui, o Espírito Santo não pode vir a vocês. Se o seu pecado permanece lá, na frente de Deus, o Espírito Santo não pode entrar em seu espírito. Eu não inventei essas palavras, não é? Os pecados de vocês. Os pecados. Isso representa seus pecados. Os pecados de vocês os têm privado desses bens. Mas uma vez que o problema deste pecado é resolvido, o Espírito Santo vem a vocês automaticamente. Quando o problema dos seus pecados for resolvido, o Espírito Santo virá automaticamente. Então, a questão é: como poderão resolver o problema dos seus pecados? Este é o maior problema que precisa ser resolvido, não é? Agora, vamos dar uma olhada em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Vou ler o versículo 9. Versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olhem o que diz aqui. Há algo que as pessoas não percebem. Há algo que as pessoas não sabem. Provavelmente nunca alimentaram porcos antes, não é? E provavelmente não sabem o quão sujos são os porcos. No passado, eu criava porcos. Se olharem em um curral, verão porcos andando e sentados em seus próprios excrementos. O cheiro também é terrível. Eles são realmente animais imundos. Mas Deus diz que há algo ainda mais imundo do que isso. E esse algo é o coração do homem. Provavelmente, enquanto viveram neste mundo até agora, não pensaram que o coração de vocês era tão sujo, perverso ou enganoso, não é? Provavelmente, não pensaram em seu coração como sendo enganoso. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Um porco não mente. Se um porco está cheio, ele fica quieto. Mas quando está com fome, faz muito barulho. Ele grita oinks. Porcos não mentem. Mas em sua vida, até agora, nunca contou uma mentira? Isso é ser enganoso. Um porco não é enganoso, mas há engano em nossos corações. Encontramos alguém e sorrimos, cumprimentamos, perguntamos como eles estão e geralmente fingimos que estamos felizes em vê-los. Mas e por dentro? Por dentro, podemos estar pensando: se eu tivesse uma arma com um silenciador, eu gostaria de atirar nele. Do lado de fora, podem cumprimentar e perguntar:
como você está indo hoje em dia? Mas isso é terrivelmente falso e perverso. Também existem momentos que não suportamos ver outras pessoas terem sucesso. Ficamos com inveja e ciúmes. Digamos que há um certo cavalheiro, e se ele está apenas sentado em silêncio sozinho sem fazer nada, ele pode dar uma impressão extremamente boa. As pessoas podem olhar para ele e ter a impressão de que ele é muito comportado e cavalheiro, mas suponha que você vá até ele e diga ou faça algo para ofendê-lo. Se você fosse até ele e o acusasse de fazer algo que ele não tinha feito, sua raiva seria despertada imediatamente. Ele poderia gritar: "Seu bastardo!" Por que ele reagirá assim? É por causa da maldade que está dentro. Se não houvesse mal dentro dessa pessoa, não importa o quanto o assediasse, permaneceria calmo. Basta tocar em alguém de leve para ficarem irritados. Ódio, raiva e maldições surgiriam dentro deles. Por quê? É uma indicação de que há mal dentro do homem. E há engano. Em outras palavras, há pecado dentro do homem. E assim, diz aqui: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Pense nisso. Enquanto viviam neste mundo até agora, não tinham ciência quão enganoso é o seu coração, quão perverso é o seu coração e quão pecador ele é. Quem é capaz de compreendê-lo? Como não tinha ciência disso até agora, viveu sua vida corajosamente neste mundo como se não existisse problema. Este é o ponto. Mas este é o problema. Deixe-me explicar desta forma. Suponha que exista uma célula de câncer dentro do seu corpo. As células de câncer não gostam de oxigênio. Assim, o câncer dentro de você continua crescendo pouco a pouco. Mas, mesmo que esteja crescendo, você está completamente inconsciente disso. Você não tem ideia nenhuma. Somente quando o câncer se desenvolve de uma forma que cause dor, que terá consciência disso. Mas então, já será tarde demais. Nessa altura, não terá cura. De forma semelhante, mesmo que haja pecado dentro do homem, maldade e engano, as pessoas vivem suas vidas inconscientes disso. Vivem alheios a isso. E depois, mais tarde, quando descobrem, já é tarde demais. Como no caso de pessoas que descobrem que têm câncer quando já é tarde demais. Precisam descobrir isso antes que seja tarde demais. Precisam descobrir que há esse engano, essa maldade, esse pecado dentro de vocês. Sua situação é exatamente como a de uma pessoa segurando uma bomba relógio. Veja o que diz a seguir, no versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Olhem para isso. Diz que algum dia Deus recompensará cada um de acordo com o que suas obras merecem. Em outras palavras, ele julgará a todos. Então está dizendo que não importa quais pecados possam ter cometido, serão punidos por esses pecados. Esse é o julgamento. Algum dia chegará o tempo em que serão punidos por todos os pecados que cometeram durante suas vidas neste mundo, independentemente de ter cometido esses pecados intencionalmente ou não. Por quê? Quem é capaz de compreendê-lo? É Deus quem é capaz de compreender o que está no coração. Este é o ponto. Deus sonda o coração e examina a mente. Uma vez que Deus nos conhece por dentro e por fora, Ele sabe o que estamos pensando em nossos corações, o que queremos e o que fazemos. Chegará o dia em que teremos que pagar por todas essas coisas. Trata-se, portanto,
de um problema extremamente grave. Quando as pessoas fazem algo de errado, elas pensam que estão seguras desde que não sejam pegas. Quando eles cometem um crime sem que ninguém saiba, mesmo que escapem da prisão, suas ações não escaparão do olhar de Deus, que vê tudo como se fosse iluminado por um relâmpago. O relâmpago pode piscar no céu distante, mas sua luz brilhante pode até penetrar em seu quarto. Deus sabe tudo. Vocês podem conseguir escapar das leis do mundo, mas não podem escapar do julgamento de Deus. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, no Novo Testamento. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, que tipo de pecados são julgados e que tipo de pecados enviarão uma pessoa para o inferno? A maioria das pessoas pensa que uma pessoa será enviada para o inferno por cometer grandes pecados como roubar e assassinar, mas não por pecados menores, e, portanto, eles nem sequer consideram pecados menores como pecados. O que Jesus disse sobre isso? Veja o que diz aqui. Qualquer que se irar contra seu irmão. Quando diz irmão aqui, inclui seus irmãos, seus amigos e qualquer outra pessoa neste mundo contra quem ficam com raiva ou bravos. Ficar com raiva, ficar bravo, ficar furioso com alguém. A Bíblia diz que toda vez que se irar, não importa quem seja, será julgado. Todos, sem exceção. Não são apenas os pecados graves que serão julgados. E provavelmente, o mais básico dos pecados é o pecado de ficar com raiva. Provavelmente, não há uma única pessoa neste mundo que nunca tenha ficado com raiva. E qualquer que disser louco, isso é um insulto. Então diz que se disser algo como seu idiota ou você é estúpido, você irá para o inferno por esse pecado. Não estão inventando isso. Vamos dar uma olhada no versículo 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Deus parece um pouco extremo, não é? O que vai acontecer se ele mandar para o inferno todo mundo que ficar um pouco irritado ou amaldiçoar alguém? Não há ninguém neste mundo que nunca tenha insultado outra pessoa ou nunca tenha ficado com raiva. Então isso não significa que todos neste mundo têm que ir para o inferno? Eu acho que pode ser difícil para vocês aceitarem essas palavras ou absorvê-las. É por isso que tem que receber a salvação. Mantenha um marcador aqui e vamos para Apocalipse, capítulo 20. Está bem no final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Vou ler a partir do versículo 12. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O que tudo isso significa? Esta linha representa a história da humanidade. Estes são os 7 anos de tribulação. Quando Jesus voltar, a história deste mundo atual chegará ao fim e o reino de 1000 anos será estabelecido. E então, no final, aqui, todos os que nasceram neste mundo, todas as pessoas que morreram sem primeiro serem salvas, cada um deles será ressuscitado naquele momento. Todos os que já nasceram neste mundo, sem exceção, serão ressuscitados naquele momento. Por favor, repita depois de mim. Este é João capítulo 5, versículo 29. Repita depois de mim. E sairão os que fizerem o bem. Ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Esta é a ressurreição da condenação. As pessoas serão ressuscitadas neste momento para serem julgadas. Digamos que este é o tribunal do juiz. Este é o tribunal do juiz e o juiz está sentado aqui. E aqui estão algumas pessoas de pé esperando para serem julgadas. Essas pessoas estão esperando para serem julgadas e na frente delas há livros. E aí, aqui no banco na frente do juiz, tem outro livro. Este é o livro da vida. Aqueles cujos nomes não estão registrados neste livro da vida devem ser julgados. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não têm que enfrentar esse julgamento. Os nomes das pessoas que nascem de novo estão escritos lá. Vamos ler o versículo 12 mais uma vez. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, essas pessoas são julgadas. Então, vamos ver esta pessoa aqui. Aqui está a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, a quarta pessoa e esta é a quinta pessoa aqui. Suponha que esta primeira pessoa só tenha se irado uma vez em toda a sua vida. Ela só perdeu a paciência uma vez. Ela ficou irada. Essa pessoa só ficou com raiva uma vez. Como resultado, essa pessoa é julgada por esse pecado e é enviada para o inferno. E quando ela chega ao inferno, ela recebe a punição por esse pecado de perder a paciência apenas uma vez em toda a sua vida. No inferno é o lugar onde é punido pelo que fez. Anteriormente, em Jeremias capítulo 17, lemos que todo homem é recompensado de acordo com os frutos de suas obras. É no inferno que uma pessoa recebe a punição pelo que fez. Se só perdeu a paciência uma vez, só receberá a punição por esse único pecado. Digamos que esta pessoa tenha contado uma mentira. Então, ela receberá a punição por essa mentira. Se ela mentiu 2 vezes, ela receberá a punição por essas 2 mentiras. Esta pessoa roubou alguma coisa, então ela deve receber uma punição um pouco mais severa. E esta pessoa cometeu adultério. Ela também receberá uma punição severa. Esta pessoa desobedeceu a seus pais e será punida de acordo. Se fosse apenas uma vez, ela será punida por esse único pecado. Se ela fez isso 2 vezes, será punida pelos 2 pecados. O inferno é o lugar onde as pessoas são punidas de acordo com o que fizeram. E assim, esse é o julgamento.
E o inferno é o lugar para onde as pessoas são enviadas como resultado desse julgamento. Portanto, não importa quão pequeno seja o pecado que cometeram, o preço por esse pecado deve ser pago no inferno, depois de terem sido julgados. Não estou inventando isso. Diz isso aqui na Bíblia, não é? Aprenderam que a Bíblia é definitivamente verdade, não é? Podem não querer admitir isso em seu coração ou querer acreditar. Mas este fato é claramente verdadeiro. Deem uma olhada no versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Aqueles que morreram no mar serão ressuscitados no mar. Elementos como o hidrogênio, que compõe os elementos originais do corpo, ainda permanecem mesmo quando queimados. Estes podem entrar no solo e se misturar e formar o solo, mas enquanto o espírito da pessoa permanecer vivo, a ressurreição não representa nenhum problema. Assim, todo aquele que morre sem ser salvo vai para o Hades primeiro, e em seguida, neste momento, eles serão ressuscitados e julgados, e lançados no lago de fogo. Vamos pensar sobre isso. Suponha que, ao ler a Bíblia e ouvir estas palavras, estejam pensando consigo mesmo: vamos lá, isso não pode ser verdade. Eu não acho que seja verdade. E não estão realmente aceitando tudo isso em seu coração. Se esse for o caso, entretanto, o que irão fazer quando estas palavras se tornarem uma realidade para você? Então, já será tarde demais, não é? A Bíblia diz que o inferno é um lugar de fogo ardente. A razão pela qual não vão morrer lá no fogo é que estarão em um corpo ressuscitado que não vai queimar. Um corpo ressuscitado não queimará e desaparecerá. Mesmo o corpo de um pecador não se queimará e desaparecerá depois de ressuscitado. Será eterno. É por isso que Jesus falou dessa maneira em Mateus capítulo 5. Vamos voltar a Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus não estava sendo sarcástico. Ele estava relatando os fatos exatamente como eles são. Versículo 25. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Aqui, ele estava usando uma metáfora de um tribunal. Aqui está o tribunal. E este é o caminho para o tribunal. Aqui, uma pessoa está caminhando por este caminho. E esta pessoa está levando junto. Ele está levando junto
Mas para onde eles estão indo? Este é o lugar onde as pessoas são julgadas. A pessoa que anda na frente é o promotor. Normalmente, não é o promotor que leva o réu ao tribunal. Esse é o trabalho de um policial ou guarda prisional, não é? Mas, na essência, é a mesma coisa que o promotor levar o réu ao tribunal. Ele está dizendo: vamos lá, você tem que enfrentar julgamento. Aqui, Jesus está usando o exemplo de um julgamento público para explicar o julgamento final. E ele disse para que esta pessoa que segue atrás entrar em acordo com o seu adversário, seu promotor que está andando à sua frente. Quando diz para fazer um acordo, significa resolver a questão endireitando as coisas com o promotor. Se resolverem a questão com o promotor antes de chegar ao tribunal, o assunto é descartado e você não precisa ir para ser julgado. Mas se olharem aqui, Jesus disse: entre em acordo depressa com seu adversário enquanto ainda estiver com ele a caminho. Qual é o caminho que ele está falando? Este é o caminho da vida, o caminho que as pessoas estão trilhando em suas vidas neste mundo. É o caminho que termina no julgamento final. Neste momento, você está caminhando ao longo deste caminho que terminará no julgamento. Todo mundo, nascido neste mundo, está trilhando este caminho e não há nenhum caminho lateral que você possa tomar ao longo do caminho. Cada pessoa está caminhando ao longo deste caminho para o julgamento. Então, Jesus disse que devemos resolver o assunto com o nosso adversário antes de chegarmos no tribunal. Então, o que se entende por este adversário? Este adversário é a consciência dentro de vocês. É a consciência dentro de vocês. Cada pessoa tem dois lados em seu coração. Ele tem sua própria vontade, mas, ao mesmo tempo, sua consciência continua incomodando-o. Sua consciência o perturba. Continua a atormentá-lo. O fato de sofrermos com a consciência culpada é a evidência que nos diz que estamos caminhando ao longo do caminho para o julgamento. Essa é a evidência, a prova. Quando sua consciência o perturba, esta é a indicação clara de que você será julgado. Então, quando falamos do homem entrar em acordo com seu adversário, uma vez que ele é salvo, descobrirá que sua consciência não o perturbará mais. Isso é fazer acordo com o seu adversário. Quando é salvo, você chega a um acordo com a sua consciência, referido aqui como o adversário. Enquanto está trilhando o caminho com ele e sua consciência não irá mais perturbar. Então você não vai terminar aqui. É por isso que você tem que ser salvo, custe o que custar. Você acha que isso é uma mera questão de ótimo se você pode ser salvo, mas realmente não importa se você não pode? Olhem o que diz aqui. Vamos ler novamente, versículo 25. Entre em acordo, depressa, com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Esta prisão é o inferno. Versículo 26. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. A prisão aqui é realmente o inferno. E quando diz aqui, você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, isso significa que você não pode sair de lá até que tenha pagado o preço completo por todos os seus pecados. O que é um centavo? É a menor unidade monetária que temos. O real é a maior unidade.
Temos a moeda de R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. O centavo é a menor unidade de todas. Deve ser pago o preço até mesmo do menor dos pecados. Se você não pagar o preço por seus pecados, o problema do seu pecado persiste. Você tem que pagar o preço pelo seu pecado. Pense na sua situação. Pense nos pecados que você cometeu no curso de sua vida neste mundo até agora. Talvez você tenha ficado com raiva ou mentido. Talvez tenha sido invejoso ou ciumento ou enganado outras pessoas. Talvez você tenha até cometido adultério. Pergunte a si mesmo se você pagou o preço integralmente pelos pecados que cometeu. Você pagou o preço por todos os seus pecados até o último centavo? Pense em sua vida com muito cuidado. Pergunte a si mesmo se você pagou o preço por cada um dos seus pecados até o menor de todos eles. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Suponha que você tenha cometido adultério em seu coração. Você não colocou seus pensamentos em ação, mas cometeu adultério em seu coração. Você pode ser uma mulher que olhou para um homem, ou um homem que olhou para uma mulher dessa maneira, mas você cometeu isso em seu coração. Isso também será julgado. Então Jesus disse: se o seu olho direito o fizer pecar, se você usou seu olho direito para olhar alguém do sexo oposto com pensamentos adúlteros na mente, então você deve arrancar este olho. E se bateu em alguém, ou cometeu algum outro pecado com a mão direita, diz que deve cortá-lo. Uma vez que todo o seu corpo teria que ir para o inferno por causa do seu olho direito ou da sua mão direita. Diz que todo o seu corpo será lançado no inferno. Seu corpo. Mas, se você remover o olho direito, você ainda continuará a pecar com o olho esquerdo. Mesmo se cortasse as suas mãos, ainda continuará pecando. Assim, quando olhamos para este assunto, descobrimos que o pecado está realmente no coração. O pecado está em seu coração. Este é o ponto. Este é um problema extremamente grave. Quando se trata disso, o homem não é nada além de um pacote de pecado. Um pacote de pecado. Vamos para Romanos capítulo 1. Vamos para Romanos, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 21. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se.
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Pouco antes disso, nos versículos 18 a 20, fala sobre pessoas que não conhecem a Deus. Diz que as pessoas que afirmam que não há Deus serão julgadas com um julgamento terrível. Mas aqui, a partir do versículo 21, fala sobre pessoas que conhecem a Deus. Há pessoas que conhecem a Deus e, no entanto, serão julgadas. Muitas pessoas pensam que, por terem crido em Deus e ido à igreja, no fim irão para o céu e evitarão o inferno. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mesmo que uma pessoa tenha profetizado em nome do Senhor, expulsado demônios em nome do Senhor e realizado muitos milagres em nome do Senhor, se o Senhor disser que nunca o conheceu, a Bíblia diz que essa pessoa irá para o inferno. Olhe para o que diz aqui. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Se creu em Deus até agora, pergunte a si mesmo se tem glorificado a Deus ou glorificado a si mesmo. Pense nisso. Você diz que acredita em Deus, mas pense se talvez tenha se gabado de seu prestígio ou das glórias de sua riqueza, ou de seu conhecimento, ou de seus esforços. Você tem glorificado a você mesmo ou tem glorificado a Deus? Pense nisso com muito cuidado. Em seguida diz: nem lhe renderam graças. Eles conheciam a Deus, mas não renderam graças a Ele. Não eram gratos a Deus. Pelo que você pode ser grato? No decorrer de um ano, as pessoas que creem em Jesus têm muitas oportunidades de serem gratas. Eles dão doações de gratidão pelo Natal e doações de gratidão por uma boa colheita. Há muitas oportunidades para mostrar o seu apreço desta forma durante o ano todo. Mas tem uma expressão real de gratidão que está faltando. Sem esse momento de verdadeira gratidão, todo o resto dessa gratidão vai pelo ralo. Tudo se torna sem sentido. O que é esse verdadeiro momento de gratidão? É quando você pode dizer a Deus: obrigado por me salvar. É isso que está faltando. Deus, meus pecados foram perdoados. Este é o momento da salvação, e é isso que está faltando. No curso de sua vida até agora, se não houve um momento em que você realmente agradeceu a Deus por sua salvação, você será julgado e enviado para o inferno. A salvação não é algo que qualquer outra pessoa pode criar para você. Se alguém lhe disser, apenas diga que você está salvo, você precisa saber que essa não é a verdadeira salvação. Se naquele momento, em seu coração, você entender a verdade através das palavras da Bíblia, o problema do seu pecado é completamente resolvido. E a verdadeira paz toma conta do seu coração. Isso é a salvação. Você já experimentou esse tipo de gratidão por sua salvação? Não apenas um alívio temporário do pecado, mas o perdão eterno por seus pecados? Faça a si mesmo esta pergunta. Agora vamos continuar lendo. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Se olharem aqui, fala sobre relações sexuais naturais do homem e da mulher como um casal. Diz relação natural. Quando um homem e uma mulher estão unidos como um casal, uma família é formada. A relação entre esse marido e esposa é aquela que está de acordo com o natural. Nesse caso, qual é o não natural? É contra o natural o marido deixar de lado sua esposa e formar um relacionamento sexual com outra mulher. Também é contra o natural uma esposa deixar o marido de lado e formar um relacionamento sexual com outro homem. Deus estabeleceu a instituição da família para que um homem e uma mulher pudessem ter um relacionamento natural um com o outro, como um casal, e assim manter a ordem na família. O objetivo de Deus, ao criar o homem, era formar um parceiro para o seu amor. Deus também criou as coisas para que o homem também tivesse seu parceiro no amor, mas as pessoas saem destruindo essa ordem natural. Crianças que os pais não têm um relacionamento adequado uns com os outros podem acabar trilhando o caminho errado. Este é um problema extremamente importante. A ordem na família é quebrada porque o relacionamento não é o que deveria ser. Quando estes relacionamentos não são naturais e não são saudáveis, aparecem muitos pecados. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. Do que isto está falando? É a homossexualidade. Dois homens tendo um relacionamento sexual um com o outro. Essas palavras podem ter sido registradas há 2000 anos, mas esse terrível pecado é agora muito evidente em nosso mundo de hoje. Isto é o que diz na Bíblia, mas escolhem ignorar completamente a Bíblia. Agora olhem para o versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha o que diz aqui. Isso não soa bastante estranho? Provavelmente, muitos de vocês viveram suas vidas até agora sem sequer pensar em fazer isso. Poderão pensar, isso é um disparate. Manter o conhecimento de Deus? Nem sequer conseguem ver Deus. Então, como é que se pode conservar o conhecimento de Deus? O que significa reter o conhecimento de Deus? Seja o que for que você ame, é isso que você retém em seu conhecimento. Se uma moça chamada Maria está apaixonada pelo Senhor João, ela sempre ficará pensando nele. Ela vai pensar nele quando estiver em casa, ela vai pensar nele quando estiver no trabalho, ela vai pensar nele quando ver outros jovens enquanto caminha pela rua. Ela sempre terá o Senhor João em seu conhecimento ou em sua mente. Por quê? É porque ela o ama. Ainda existem pessoas que só pensam em dinheiro. Se eles estão acordados ou dormindo, dinheiro é tudo o que eles pensam. Enxergam tudo à luz do dinheiro, e porque eles amam o dinheiro, isso é tudo que há em seus corações. E como não amam a Deus, desprezam seu conhecimento. A verdadeira felicidade vem ao conseguir o que você mais ama. Pensem assim. Mas suponham que a pessoa que você amava fosse Deus. Se aquela pessoa que amam tanto, que estão dispostos a dar a vida por ele, fosse Deus, não seriam felizes? Ficariam extremamente felizes. Assim, uma das razões de Deus e seu objetivo em criar o homem era para que ele pudesse ser amado pelo homem.
Da perspectiva de Deus, Ele só quer amar o homem incondicionalmente. E Ele quer que o homem conheça o seu amor e o ame em troca. Ele quer que haja uma relação de amor perfeito entre Ele e o homem. Um amor que esteja pronto para sacrificar tudo. Este é o privilégio especial que foi dado ao homem. É algo que devemos estar extremamente orgulhosos e felizes. Quem é Deus? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que controla a história da humanidade. Ele é o ser mais elevado, o Deus que está cumprindo o reino celestial eterno perfeito. Se conseguissem amar esse Deus com toda a sua vida, o que mais poderiam precisar? Mas isso é impossível. Por que é impossível? Por causa do pecado. É por causa do pecado. Por quê? O pecado tem medo de Deus. Deus é santo. Deus não tem pecado. Deus é puro. Deus é glorioso. Como pessoas que pecaram diante de Deus, como podemos amar esse Deus? Não podemos fazer isso por causa de nossos pecados. Vamos para outra passagem da Bíblia. 2 de Timóteo, capítulo 3. Segunda de Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Segunda de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Saiba disso, os últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos. Vamos continuar, versículo 4. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também. Olhem o que diz aqui. Diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Está falando de agora. Tudo com que as pessoas se importam hoje em dia são elas mesmas. Os casais também pensam apenas em si mesmos. Por isso, assim que descobrem que são incompatíveis, eles simplesmente se divorciam. Eles só pensam em si mesmos. Este é o fim dos tempos. Em seguida diz, avarentos. Se as pessoas são amantes de si mesmas, é inevitável que o dinheiro entre no assunto. As pessoas amam o dinheiro. Então pais e filhos brigam por dinheiro e maridos e esposas brigam por dinheiro. Em seguida diz, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Não é assim que é agora? Enquanto você está ouvindo essas palavras, precisa pensar, ou sim. Eu sou aquele que despreza o conhecimento de Deus. Eu sou assim. Minha vida tem sido toda errada. Deus é a fonte da bênção. E Deus é a fonte da vida. Tudo vem de Deus. Mas tenho vivido minha vida até agora desprezando a Deus e não o guardei em meu coração. Vamos para Provérbios, capítulo 1. Mantenha um marcador aqui em Romanos, capítulo 1, e vamos para Provérbios no Velho Testamento. Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. Vou ler o versículo 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama.
nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Deem uma olhada nisso. A sabedoria clama em cada esquina. Esta sabedoria é Jesus. Enquanto caminhamos ao longo do caminho da vida, ouvimos a voz da sabedoria. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Se direcionarmos nossos ouvidos para a sabedoria, um dia aquele que é sabedoria nos dará o Espírito Santo. É quando entendemos a verdade nos pensamentos, na palavra de Deus, que recebemos o Espírito Santo. Mas então diz: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Precisam ser salvos através de Jesus. Esse é o conhecimento e sabedoria que vem de Deus. Mas as pessoas amaldiçoam e perseguem aqueles que falam com eles sobre isso e nem sequer tentam ouvir. Isto não é verdade apenas para os nossos dias e épocas. Sempre foi assim. As pessoas parecem não prestar atenção, e você sabe o que acontece como resultado disso? Olhe para o versículo 26. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Uma vez que o mundo entrar na tribulação, haverá uma grande desgraça. Quando o que temem se abater sobre vocês. Quando a porta se fechar e o temor vier sobre as pessoas, esse será o fim. Eu também vou rir da sua calamidade, eu zombarei quando o seu terror vier. Quando o seu terror vier como uma tempestade e a sua destruição vier como um redemoinho. Quando a angústia vierem sobre você. Então eles me chamarão, mas eu não responderei. Eles me buscarão diligentemente, mas não me encontrarão. Uma vez que a tribulação chegar, podem chorar e bater no peito gritando: passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos, mas será tarde demais. Diz que o Senhor zombará de vocês. Neste exato momento, estamos vivendo o tempo da graça, uma vez que ainda estamos vivendo no tempo em que podemos receber a graça de Deus. Precisam se lembrar de que essas palavras do Senhor são a voz de Deus. As palavras da Bíblia são a voz de Deus. Estas são as palavras de Jesus. Enquanto tem essa chance, por favor, aceitem estas palavras em seus corações. Aceitem-o quando a Bíblia o repreende e lhe diz o que é o pecado. Eu cometi esses pecados. O que posso fazer para escapar desses pecados? Não precisam refletir e se arrepender? Esta Bíblia é a palavra de Jesus. É a palavra de Deus. Deus está falando com vocês com compaixão, dizendo para perceber esta verdade. Mas em seus corações não querem ouvir. Vamos voltar para Romanos, capítulo 1. Voltarei a ler o versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Agora, começando no versículo 29 e indo até o final do capítulo, vários pecados são listados. Enquanto estão lendo esta lista, item por item, pensem em qual destes pecados se enquadram. Não pensem apenas que todos eles se aplicam a vocês. Se vocês fizerem isso, não conseguirão encontrar esse certo pecado que está em seu coração. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Deem uma olhada no que tem em seus bolsos.
Quando forem para casa, deem uma olhada nas coisas que tem lá. Se há algo que conseguiram ilegalmente de alguma forma, isso é um exemplo de injustiça. Maldade, pensamentos desprezíveis e maus, ganância, ser ganancioso e materialista, E depravação, ter más intenções. Estão cheios de inveja. Também é pecado ter inveja. Homicídio. Falei sobre isso antes, não é? Rivalidades. Entrar em discussões e disputas. Engano. Mentir e enganar os outros. É um pecado grave mentir e enganar os outros, mesmo que só uma vez. E malícia são bisbilhoteiros. É pecado fofocar. caluniadores, encontram defeito nos outros. Inimigos de Deus, insolentes. Desprezar os outros e tratá-los de uma forma injusta. Arrogantes, rebaixar os outros. E presunçosos, se gabando de dinheiro, aparência, casa. Seja o que for, é um pecado se gabar de qualquer coisa. Inventam maneiras de praticar o mal, tramando esquemas malignos. Desobedecem a seus pais, desobedecer e desapontar os pais. São insensatos. Isso significa ser tolo. Desleais. Não cumprindo uma promessa que fizeram. Pode haver circunstâncias que são inevitáveis, mas há pessoas que fazem promessas o tempo todo e não as cumprem. Sem amor pela família. Podem ter os meios e a oportunidade de mostrar compaixão por alguém, mas não fazem isso. Impiedosos. Está falando sobre aqueles que são cruéis e sem coração. Quando fala de ser impiedoso, mesmo dentro de um casamento, o marido pode ficar enfurecido e bater em sua esposa impiedosamente. Isso vale para todos. Ser impiedoso significa ser implacável e violento para com o outro. Versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Aqueles que fazem tais coisas são merecedores da morte. Esta pena de morte é a pena de ser lançado no inferno. Deus decretou que tais pessoas sejam merecedoras da morte. Portanto, o preço por esses pecados precisa ser pago integralmente. Se esse preço não for pago integralmente, o problema do pecado não pode ser resolvido. Em seguida, vamos para o capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Este versículo está dizendo porque não somos punidos imediatamente quando cometemos pecados. É porque Deus está nos dando uma oportunidade de nos arrependermos. Ele está nos dando a chance de nos arrependermos depois de pecarmos. Aprendemos sobre Caim. Caim matou seu irmão mais novo. Então Deus perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Dando assim a Caim a oportunidade de se arrepender. Se ele tivesse se arrependido naquele momento, ele poderia ter sido perdoado. Então, por que as pessoas não são punidas assim que cometem um pecado? É porque Deus está dando uma oportunidade de se arrependerem. Mas o que as pessoas pensam em vez disso? Porque não são punidos imediatamente, as pessoas pensam: mesmo que eu peque, nada acontece comigo. Deus não existe. Uma pessoa pode roubar e matar, mas Deus não a pune imediatamente. Então ela pensa que Deus não existe. Ela nega a existência de Deus. Ele está experimentando a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus e a generosidade de Deus em dar-lhe essa oportunidade de se arrepender, mas ele simplesmente a ignora.
Agora olhem para o versículo 5. Contudo, por causa de sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus. Olha o que diz aqui. Deus não vai esperar para sempre. Algum dia virá o dia da ira para aqueles que não se arrependerem. O dia do juízo. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender de seus pecados na frente de Deus e se arrepender. Quando não se arrependem, estão insultando Deus. Estão desrespeitando a Deus. Você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Vocês estão constantemente acumulando essa ira que virá sobre vocês. Estão aumentando continuamente. Então, o que eu disse antes, os pecados menores que cometeram receberão uma punição menor e os pecados maiores um castigo maior, no inferno. Então, a punição está se acumulando. Agora olhem o versículo 9. Versículo 9. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Antes, em Mateus capítulo 5, lemos que a carne irá para o inferno. Foi o que disse. E aqui diz que todo ser humano que pratica o mal sofrerá tribulação, mas em outras versões diz, para o espírito de todo ser humano. Eu gostaria de falar apenas brevemente sobre essa tribulação que o espírito experimentará e encerrarei por hoje. A tribulação do espírito. Vamos para João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 2. João, capítulo 13, versículo 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Aqui, este homem, chamado Judas Iscariotes, foi um dos discípulos de Jesus. Mas ao seguir Jesus por aí, ele descobriu que não era interessante o suficiente para ele. Os líderes dos judeus queriam matar Jesus, e Judas viu que eles não conseguiam encontrar uma oportunidade para matá-lo. Então ele pensou que poderia ser o único a ajudá-los, e então ele decidiu trair seu mestre. A Bíblia diz que foi o diabo que plantou esse pensamento em sua mente. Dei uma olhada um pouco mais abaixo, no versículo 26. Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão. Este é um pedaço de pão na última ceia. Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Jesus estava falando sobre a pessoa que o trairia. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Veja o que diz aqui. Satanás entrou no coração de Judas Iscariotes. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Versículo 30. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Ele saiu, mas para onde ele foi? Ele foi aos principais sacerdotes para trair e vender Jesus. Foi assim que Judas Iscariotes traiu Jesus. Mas, enquanto ele estava traindo Jesus, sua consciência não o perturbava em nada. Sabe por quê? Foi porque Satanás, o diabo, entrou em seu coração e se apoderou dele com força. Sua consciência foi anestesiada, de modo que, mesmo que ele estivesse traindo seu mestre, sua consciência não o perturbava em nada. Isso indica que o poder do diabo havia entorpecido sua consciência. Estão ouvindo toda esta conversa sobre a Bíblia. Mas, se ainda não estão salvos, e ao ouvir tudo isso, sua consciência não está de todo perturbada? Se não está de todo perturbado e não tem nenhum desejo de se arrepender, lamento ter que dizer isso, mas estão numa situação muito perigosa, extremamente perigosa. Sabe por quê?
é porque seus pecados entorpeceram sua consciência. E assim, mesmo que ouçam tudo sobre o pecado, não ficam perturbados por ele. É como se não sentissem nada quando está sob anestesia e um cirurgião pega uma faca e corta vocês, porque sua consciência foi anestesiada. Não ficam nem um pouco preocupados, mesmo quando a Bíblia fala tudo sobre o pecado e que serão julgados. E isso é extremamente perigoso. Satanás tomou conta do seu coração para impedi-los de serem salvos. Vamos para Mateus, capítulo 27. Versículo 1. Mateus, capítulo 27, versículo 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Ele levou esses vilões ao lugar secreto onde Jesus estava e o entregou a eles. Foi assim que ele foi traído. Jesus foi preso e levado primeiro para ser julgado pelos líderes religiosos. Lá, ele foi condenado à morte. Jesus foi julgado 2 vezes, uma vez pelos líderes religiosos e a segunda vez num tribunal secular. Quando ele foi julgado pelo governador romano, aquele era um tribunal secular. Ele não podia ser condenado à morte com base em uma sentença do tribunal religioso. E assim, ele foi entregue a Pôncio Pilatos. Olhem o versículo 3. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, quando diz condenado aqui, significa que ele viu que Jesus havia sido condenado à morte. Quando ele viu isso, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Ele havia traído sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Quando viu que Jesus havia sido condenado à morte, Judas começou a sentir remorso em seu coração. Por que ele sentiu esse remorso? Foi porque Satanás havia entrado em seu coração, mas agora Satanás o havia deixado. E assim, sua consciência começou a atormentá-lo e ele percebeu: Jesus não tem pecado e eu o traí. Então ele pegou as 30 moedas de prata que havia recebido e voltou para os anciãos e os principais sacerdotes e disse: eu traí sangue inocente. Mas eles responderam: do que você está falando? Isso não é preocupação nossa, e recusaram o dinheiro. Em seguida, dei uma olhada no versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Se olharem no livro de Atos, capítulo 1, verão que diz que Judas ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Sabem o que isso significa? Este é o tormento do espírito. O tormento experimentado pelo espírito é o mesmo que o tormento sofrido pela consciência. Enquanto vivem neste mundo, sua consciência não o atormenta particularmente porque está entorpecida. Mas, a partir do momento que é lançado no inferno, a dormência desaparece de sua consciência. Uma vez que o diabo também será lançado no inferno, ele não conseguirá mais ter o controle sobre o homem. Então, nesse momento, sua consciência retornará ao seu estado original no inferno. Aí então, todos os pecados que já cometeram neste mundo começarão a apunhalar sua consciência como agulhas e espinhos.
A consciência de Judas Iscariotes estava tão profundamente atormentada, ele estava em tal agonia, que ele foi e se enforcou. Ele caiu de cabeça, se abriu e todas suas vísceras se derramaram. O que significa ser salvo? Ser salvo é uma questão de estar ciente de seu pecado em sua consciência e depois ser libertado desse pecado. Salvação é ser libertado do tormento em sua consciência. Se não experimentaram isso, a partir do momento em que for lançado no inferno, sua consciência será libertada das garras do diabo e experimentarão um tormento insuportável. Assim, há o tormento do espírito e o tormento da carne. Como eu disse anteriormente, nesse momento já estarão em seu corpo ressuscitado e, portanto, não poderão morrer. Então, por favor, seja honesto com você mesmo e seja honesto diante de Deus. Pensem nos pecados que cometeram e, com toda a sinceridade, peça a Deus que o perdoe. Confesse seus pecados diante de Deus e peça-lhe perdão. Oremos. Antes de orarmos, lembre-se de que quando cometem pecados contra outras pessoas, também estão cometendo esses pecados contra Deus, porque desobedeceram a palavra de Deus. Vocês precisam se arrepender de seus pecados, não diante de outras pessoas, mas diante de Deus. Precisam confessar sinceramente. Essa é a única forma de entender os versículos que falam sobre o perdão. Senhor Celestial, todos nós nascemos em pecado e vivemos nossas vidas cometendo pecados. Temos vivido nossas vidas sem saber o que é o pecado. E porque o pecado tomou conta de nossos corações, nós nem sequer sabíamos quando estávamos pecando. Nossas consciências não foram perturbadas quando pecamos e, portanto, vivemos nossas vidas com corações perversos e desavergonhados. Senhor, oramos para que Tu despertes os corações destes que inclinam a cabeça diante de Ti agora. Conceda que cada pessoa possa estar ciente dos pecados que ele ou ela cometeram diante de Ti e coloque esses pecados diante de Ti de joelhos. Oramos também para que Tu os guie para que se voltem para Ti e peçam com toda a sinceridade perdão pelos seus pecados. E pedimos que Tu os guies para que sejam capazes de aceitar as Tuas palavras com corações humildes. Oramos em nome do Senhor. Amém.